Bomba no Flow. O governador Ronaldo Caiado partiu para cima de Lula e disse que o presidente não governa, apenas obedece ao seu marqueteiro Sidônio. Segundo ele, essa estratégia de confronto com Donald Trump pode até dar voto, mas está trazendo consequências graves para o Brasil. Caiado ainda revelou como Goiás avançou no combate ao crime, na proteção às mulheres e na recuperação do sistema prisional, defendendo que faccionados sejam tratados como terroristas. E não parou aí. Ele também comentou as falas de Eduardo Bolsonaro no exterior, dizendo que o deputado tem direito de defender o pai, mas alertando que certas declarações prejudicam a imagem e a soberania do Brasil. Leandro, uma coisa interessante é que esse ponto, ele é geralmente associado com políticas e, na verdade, políticos também, mais à esquerda, né? Esse tipo de cuidado, né? Como é que tu vê esse embate na verdade, esse sequestro, tanto de um lado, tanto do outro, de temas? Que, por exemplo, se a gente tá falando de um cara de esquerda, você já consegue imaginar uma gama de coisas que esse cara é contra e a favor, é a mesma coisa pros caras da direita, né? Esse tema, ele é um tema majoritariamente debatido e trazido à tona pela galera mais à esquerda. Igor, eles perderam as bandeiras. Eles perderam as bandeiras. Porque eles são de discurso, mas eles não são operacionais. Eles não entregam. Você entendeu? Uhum. Então o negócio é aquela coisa. Cria-se uma narrativa, mas ele não chega junto para que aquilo aconteça. Então, quando você fala o feminicídio, o quanto eu lutei no Congresso Nacional, e hoje eu, por ser governador, eu já imponho isso, a medida protetiva em Goiás não precisa da decisão do juiz, não. Como é que faz? O meu soldado, lá, na cidade, lá no interior, ele mesmo estabelece. Eu não preciso mais de ir atrás de escrivão, de delegado, de juiz, não. A ordem minha é essa. O processo fica muito mais rápido. Lógico. Agora, até você ter uma decisão... Não causa nenhuma distorção? Não causa nenhuma distorção, não? Não, distorção não causa, porque você tá vendo a mulher sendo agredida. E você vai lá e resolve. Ué, eu não posso esperar uma decisão que vai demorar 30, 60 dias. Será que o juiz vai estar naquela comarca para despachar e a mulher está sendo violentada? Então, imediatamente, a minha patrulha Maria da Penha, que vai para resolver, que você sabe que minha polícia vai para resolver. Ela não vai para adular ninguém, ela vai para resolver. Tá certo? Então, você nota que existe um processo de inibição dessa prática, e aí, cada vez mais, eu tenho em cada patrulha essa ação. Então, você tem que combater esse tipo de crime na sua amplitude. E você tem que ter essa coragem de assumir essas posições. Você não está descumprindo, você está tirando a burocracia para salvar uma pessoa. Tá certo? É o que eu costumo dizer. O cidadão chega acidentado. Você chega com um filho acidentado. Aí a moça fica lá. Vamos fazer um prontuário. Você que é pai, você não vai dar conta, né? A ordem minha é o seguinte: bota a criança para dentro, vai lá, depois você, com o tempo, com o menino sendo atendido, você vai com o pai para o senhor mora onde? Tal coisa. Não é verdade? Então são certas coisas que, se você não tomar medida imediata, deteriora o processo. Você já vai chegar diante de um fato consumado. Aí já não resolve mais. E como é que expande tudo isso a nível nacional, cara? Porque fazer isso em Goiás é uma coisa. Fazer isso em Brasil é outra história. Tem outro jogo que tem que jogar ali, né? Aí você tem que entender uma coisa só. Você tem aí esse cenário todo. Você vai me perguntar, por que você conseguiu assim tão rápido a queda da criminalidade? Primeiro ponto é penitenciária. Penitenciária, Igor. As penitenciárias de Goiás, todas as televisões filmaram isso. Todas. Você tinha lá quarto de motel. O chefe lá da ala alugava por R$150 a hora. Com prostituta indo pra lá. Tinha churrasco todo final de semana. Tinha cocaína distribuída. Tinha telefone. Eu costumo brincar, a internet lá era melhor do que a do Palácio. Tá certo? Você tinha telefone celular. Então,
você tinha um escritório do crime instalado nas penitenciárias. Essa é a realidade. Vai lá ver uma penitenciária minha hoje. Dá gosto você ver. Você não vê um papel no chão, você vê o bandido. Se o cidadão está lá, se ele quiser fazer toda a parte de recuperação, está lá os galpões, marcenaria, para pedreiro, para a parte de mecânica, confecções, está lá os galpões para ele fazendo os cursos dele. Tá certo? Agora, esse cidadão tem um ponto seguinte, ele não fala, ele não tem visita íntima. Eu sou o único estado no Brasil que faccionado não tem visita íntima. Ah, mas não tem visita íntima. E o advogado vai para a reunião e vai ser gravado. Aí você mostra para o seu policial penal que aquele cara lá de dentro não vai mandar matar você, não vai mandar matar a sua família, não vai ficar comandando a distância. Então você, aqui meu amigo, você vai cumprir pena. Nós vamos ressocializar você? Vamos. Então, tudo bem. Quantos eu tenho hoje, nas cidades hoje, em Goiás, que entram no trabalho de limpeza de rua, de limpeza de bairro, de pintura de prédio público, de tudo. Então você vai ver eles lá com aqueles uniformes laranja claro, tá certo? E fazendo as coisas. Então, é poder entender que ele está condenado, e ele vai cumprir aquela sua responsabilidade ali dentro, de pagar a pena e, ao mesmo tempo, de ser ressocializado. Então, você tira dele o comando, ele não fala mais. Goiás é um estado que hoje, nessa área de penitenciária, nós avançamos tanto, que o embaixador da Nicarágua foi lá em Goiás há 15 dias atrás para visitar as minhas penitenciárias. Pra você ter uma ideia, o grau que nós avançamos. Legal. Hoje, Igor, teve um fato inédito em Goiás. Hoje? Hoje, desculpa. Tá bom, dias, desculpa, não é a data específica. Tá. Mas um fato inédito em Goiás. Um faccionado, ele pediu para cumprir pena numa penitenciária de segurança máxima do governo federal. Falei, não, ele vai cumprir aqui. Tá certo? Então, é assim, a pessoa sabe que ele vai responder pelo crime dele. Então você passa a estabelecer critérios, as pessoas passam a respeitar a estrutura do Estado. Eu acho que esse é o ponto que mais avança hoje, quando você fala, mas como ocupar isso no Brasil todo? Como é que um preso lá na penitenciária de Bangu, que matou uns ortopedistas colegas meus aqui de São Paulo que estavam lá, dá ordem, manda matar os assassinos, manda largar na porta da delegacia. Como é que você pode entender isso? Como é que você pode entender hoje que a Amazônia, hoje você entrar, o funcionário do governo federal da FUNAI, para entrar lá, tem que pedir autorização para o faccionado. O território já é deles. Morro do Borel, Morro da Rocinha, Salvador, Ceará. Como é que você pode aceitar que existe soberania num país onde os faccionados não têm? Primeira coisa que eu vou fazer, faccionado é terrorista. Pronto, eu vou encaminhar a lei imediatamente. Regra penitenciária é para cumprir pena. Aí, meu amigo, você vai ver se desarticular grande parte desse processo. Qual que é a grande diferença de você pegar e rotular os faccionados como terrorista? Primeiro, você não precisa de fazer essa discussão hoje de audiência, tá certo? Para saber se ele deve ou não ficar preso. Certo? As penas são muito maiores e o rito processual é extremamente rápido, certo? Então Entendi. Você tem audiência de custódia, aí aquilo que toda hora um reclama, roubou isso aqui 20 vezes, tal, soltou, não sei o quê. Então, você passa a ter uma ação eficiente. Porque a pessoa, ele está roubando celular, não é para ele está roubando celular porque tem um cabeça que está comandando o processo. Ele está roubando carga porque tem um cabeça que está comandando a carga. Ele está roubando carro porque tem um cara que faz Sim. o desmonte. Então, você tem que ir
no foco principal, tá certo? Então, quando você tem uma estrutura hoje que eles são tratados como devem ser, porque eles se ocupam de uma área do governo que é do Estado, ou seja, a unidade federativa é o Estado. Quem é que responde pelo território? O Estado, o governante. Sim. Se você tem uma facção que ela se ocupa daquela população e impõe as regras dela, você está sobrepondo as regras do Estado. É um Então Estado você paralelo, criou sim. O narco-Estado, É verdade. ou seja, o Estado do crime. Esse Estado do crime está maior do que o Estado de direito, que é o que a Constituição determina. Então essas pessoas, elas precisam de ter uma ação célere para que haja uma desarticulação desse processo. Se você vem naqueles que são os responsáveis e realmente tem eficiência em poder prendê-los, tirá-los da sociedade, você desarticula todo esse cidadão que está recebendo 10, 20, 50 reais por telefone que rouba. Duas coisas, então, vamos lá. Primeira, como é que essas ações específicas do presidente americano afetam os negócios no estado de Goiás? Olha. Porque você que tá lá o dia inteiro. E outra, essa daqui é mais... Vamos ver Exato. como é que tu se sai. Você acha que o Eduardo Bolsonaro tá ajudando ou atrapalhando lá fora, cara? Tá certo. Vamos lá. Quando eu estava no Japão, quando o Trump fez a tarifaço, eu voltei imediatamente para o Brasil, na mesma hora. Aí, o que ocorreu? Goiás, nós fomos penalizados num primeiro momento com carne, certo? Goiás também tem uma produção grande de pescado de água doce, que é tilápia. E o terceiro ponto é açúcar. É um açúcar que ele é orgânico, então é um açúcar feito com muita dificuldade. Ele não pode ter herbicida, não pode ter nada. É um açúcar orgânico. E nisso aqui, os Estados Unidos era importador em 80%. Esses eram os 3 pontos. A carne achou saída rapidamente, tá certo? O México e outros países da Ásia, pronto, isso aqui saiu do... Não é mais um problema. Não é mais um problema. Essa parte do pescado, que aí também eram menores produtores rurais, eu desenvolvi o que nós chamamos fundo de equalização, para emprestar dinheiro a taxas mais baratas de juros. Essa casa do açúcar, este ainda é um problema, porque realmente não é fácil você reorientar isso aqui. Isso aqui ainda é um problema de uma grande usina de Goiás. Mas, no mais, deu-se para estabilizar. Mas qual é o lado que é positivo em Goiás? O lado que é positivo é que quando eu assumi o governo, em 2019, eu diria a você, foi muita vontade também de resgatar o Estado, eu autorizei a abertura de uma mina de terras raras pesadas. Fora da China, só nós temos. Legal. Terra rara pesada é para fazer carro elétrico, é para fazer eólica, motor de eólica, é ímã pesado, é arma de precisão, enfim, tudo isso que o mundo hoje depende, só a China tem. Você imagina bem, Goiás hoje, nós já temos uma mina já produzindo, uma outra que está sendo instalada agora, e nós temos mais 2 que estão sendo exploradas. Então, para você ter uma ideia, isso tudo aí, tá certo? Isso tudo aí fez com que Goiás passasse a ter uma demanda na área mineral muito grande. Junto com cobre, junto com níquel, junto com terras raras. Então hoje eu estou já em fase avançada com a parceria com o Japão e também com os Estados Unidos. Então você vê que o que muda o contexto da economia também. Porque agora, ao invés de eu ser apenas o exportador, nós estamos desenvolvendo um convênio para que haja a transformação e a seleção dos minerais lá. No estado de Goiás. Estou trazendo tecnologia para não ser apenas a exploração e venda de commodities. Então, esse é um ponto. Então, essa situação toda, ela... Vocês conseguiram se virar, de certa forma. Saímos fora. Isso aí não atingiu mais o Estado. Que bom. Hora nenhuma. Mas eu, hora alguma, deixei de manter contato com a Embaixada Americana, sempre trabalhando no sentido de, olha, não tem sentido você perder uma parceria também. Tá certo? Você precisa de ter parceria.
Você não tem... Olha, eu não comungo com o modelo chinês. Isso é um problema político. O problema comercial meu, ele é o meu maior importador de soja. É verdade. Ele é o meu maior... Soja minha, 70% dela vai para a China, de Goiás. Certo? Uhum. Eu sei Dá pra tu brigar com esse cara. Eu sei que os americanos também são os maiores investidores no Brasil. Ou seja, quem investe no Brasil com as empresas são eles também. Então, meu amigo, eu não tenho que estar... Essa briga aí, eu não tenho que estar brigando com ninguém. Eu tenho que estar botando meu Itamaraty, eu tenho que ir para lá, resolver as coisas, eu tenho que mostrar que eu tenho interesse. Uhum. Então, o lado também é que o Lula hoje ele segue muito a cabeça de um tal de Sidônio, é o cara que é o maqueteiro dele. Então, o Lula hoje não escuta o planejamento, nem os ministérios. Ele escuta o maqueteiro dele. Entendi. E o maqueteiro dele fala para ele, rapaz, quanto mais você brigar com o Trump, mais você cresce na pesquisa. Entendeu? E aí ele vai toda hora dar uma provocadinha. Tá certo? Entendi. Então, Essa é uma leitura. Então você tem esses dois lados. Você não tem por que provocar. Você não tem por que você vai brigar. Para que você vai brigar? E o Eduardo Bolsonaro, tá atrapalhando? Tem, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Eduardo teve a finalidade de ir lá, e isso é extremamente defensável quando um filho tem a pretensão e tem o direito, sem dúvida nenhuma, de lutar pelo pai. Isso aí é indiscutível, tá certo? Qualquer filho luta pelo pai. Isso aí ninguém pode retirar essa prerrogativa dele. Agora, as declarações dele, tá certo? Em relação às ações no Brasil, elas têm sido extremamente infelizes, porque você viu o quanto que as ações dele motivaram a perda de credibilidade da fala dele com o sentimento da população brasileira. Não tem como você, no dia da independência do Brasil, você ficar aí fazendo reverência à bandeira americana. Isso cara, eu sou brasileiro, cara. Eu sou goiano, tá certo? Mesmo. Essas coisas não podem. Essas coisas fazem parte da liturgia do cargo. Você não pode. Você pode até brigar com o seu país aqui dentro, mas lá fora você não pode falar dele. Se fora do Brasil, você não pode atacar o seu país. O seu país é aquilo que é o mais sagrado para você. Você não pode atingir o seu país. Eu vou dizer uma coisa. Tem um político que eu gosto muito, e já faleceu também, chamava Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, no máximo do momento em que ele mais foi perseguido pelo período da Revolução, ele estava em Paris e o jornalista chegou até ele e disse: e aí, como é que o senhor está dizendo essa parte política lá, o senhor está sendo perseguido? Fora do meu país, eu não falo nada contra ele. Então, você tem que aprender que você pode discordar de muitas coisas. Você pode falar, isso aí tá uma porcaria, não sei o que, tal coisa. Mas na hora que você tiver um palmo fora do Brasil, porque o Brasil fala, peraí, meu amiguinho, calma lá. Aqui não. Aqui somos nós. Entendeu? Então, este lado você não pode colocar em dúvida hora alguma. Jamais. Esse vínculo seu com a paixão pelo seu país, a garra sua pelo seu país, ela é o que te move. Tá certo? Agora, a defesa do pai tem todo o direito. Agora, não pode invadir hora alguma que a bandeira não seja nossa, que a prerrogativa não seja nossa.